Capítulo 3. O Sr. Campbell não devia ser incomodado. Ele estava muito ansioso, irritado e doente. Mas não sei dizer se ele não entregaria para mim que a mensagem, a qual ele via como uma declaração anônima, poderia causar-lhe qualquer desconforto, ou se era perplexidade e confusão da mente, ou se ele de fato sentia uma confiança da qual nem seus filhos compartilhavam. Mas ele se recusou a ser influenciado de qualquer maneira por essa comunicação estranha. Devia ser alguma mulher intrometida, disse ele. Alguma abelhuda, e havia muitas por ali em que, pensando que poderia evitar ser descoberta dessa forma, havia pensado que aquela era uma grande oportunidade de enganar. Ele se desculpou muito por suas palavras de mais cedo. Era mal educado, disse ele. Estava envergonhado por pensar que tinha se deixado levar, mas não queria saber da mensagem. Parecia que a sorte Campbell havia escrito e também telegrafado para o irmão. A carta ainda não tinha resposta, mas Colin responderá ao telegrama de forma um tanto agressiva, declarando que estava bem. O que você queria que ele fizesse? Disse o Sr. Campbell, com fúria contida. Charlotte não disse mais nada em minha presença, mas eu adivinhei que ela tentava, caso não ir pessoalmente, permitir que fosse até o irmão. A posição era bastante constrangedora, em especial quando todos os irmãos haviam partido para seus negócios, tomando o barco que tinha partido pela manhã. Parecia estranho um desconhecido permanecer em tais circunstâncias, então planejei postar uma carta ao meio-dia me convocando de volta à cidade. Eles sabiam, é claro, que as cartas não vinham até Londres em uma segunda-feira, mas Charlotte pelo menos não teceu qualquer comentário. O pai dela me lançou um olhar bastante feroz, irritado e suscetível, e disposto a se ofender com qualquer coisa que parecesse atribuir importância a esse episódio curioso, e as crianças deram um grito alto e se lamentaram, mas não fizeram nenhuma tentativa séria de mudar minha resolução. Vi que até a sorte Campbell estava de acordo, o que me deu uma pontada de dor, ansioso como eu estava em concordar com ela de todas as maneiras possíveis. O último barco me levaria para a estação de trem mais próxima a tempo da viagem noturna, ou sugeriram que eu fosse até lá de carro, o que me daria mais tempo. Eu havia feito todos os meus preparativos, um tanto triste. Tinha voltado para o andar de baixo para falar pela última vez com uma mulher cuja doce companhia durante aquelas 2 ou 3 semanas tinha sido para mim mais do que eu poderia dizer. Quando a encontrei, ela usava chapéu e me aguardava no corredor. Pensei que o senhor gostaria de dar uma última volta, disse ela, com um sorriso, no qual, esperei, havia certa tristeza. De certo havia emoção nos olhos dela, e em seus movimentos, um certo tipo de avidez e quase impaciência. Saímos e cruzamos o gramado até a lateral do lago. O sol começava a se pôr. O céu estava todo iluminado, com os lindos tons do pôr do sol do norte. Charlotte nada disse até estarmos totalmente a sós e longe demais para as crianças correrem até nós, como costumavam fazer. Então ela parou de repente e me olhou nos olhos. Sr. Temple, disse ela, você pensará que sou desalmada, deixando partir sem nada dizer, embora eu saiba bem o motivo. O senhor acha que é um fardo para nós neste momento. Não, o senhor não é fardo algum. Mas sou egoísta. Não desejo impedi-lo. Quero que faça algo por mim. Qualquer coisa, exclamei, qualquer coisa possível para um homem. Eu sabia que o senhor diria isso. Foi esse motivo de eu dizer que não sinto tanto. Não tentei impedi-lo. Sr. Temple, não fecharei meus olhos para a situação, como meu pai fez. Tenho certeza de que, seja lá quem falou com o senhor, o aviso foi verdadeiro. Quero que vá até Colin e me conte a verdade, disse ela, de repente, depois de uma pausa momentânea. Até Colin? Perguntei. Mas a senhorita sabe que não nos conhecemos bem. Ele não escreveu para mim, e sim para Charley. E eu? Espero que o senhor não me exclua, disse ela, com um sorriso fraco. Mas que desculpa melhor do que necessidade do senhor de estar lá. Sr. Temple, se eu pedir, você vai? Faço melhor. Eu suplico ao senhor. Vai e me conte a verdade. Claro que irei no instante em que a senhorita pedir, sorte Campbell. Mas se eu ofender, o irritar, ele pode achar que fui até lá para espiá-lo. Ele pode achar. Sr. Temple, não tema. Você tem sido tão amistoso conosco. Pense no conforto que será para mim. O senhor foi envolvido em tudo isso. Não é um estranho. E mesmo assim, se soubesse o conforto, a satisfação que é o senhor ser um estranho. Entende?
Posso falar com você. Não estou expondo o pobre Colin a alguém que conhece a vida toda e que dirá: eu sabia que isso aconteceria. Entende? Perguntou ela, com lágrimas nos olhos. E espero ter sido homem suficiente para compreender sem me ofender ou pensar demais na confiança depositada em mim. Entendo que eu era um tipo de esperança desolada, que eu era como uma corda tirada a um homem se afogando, ainda mais valorizado porque não era um deles e talvez porque eu desapareceria, assim que me fizesse útil e não seria mais visto. Mas isso não era de certo não o que ela queria dizer. Ela não era o tipo de mulher que descartaria alguém que a servirá. Caminhamos de um lado a outro na lateral da água, que cada vez mais parecia com um espelho em chamas, um escudo manchado decorado com cada cor imaginável, embora nossas mentes não tivessem espaço para sua beleza, e eu só ouvisse de esguelha ao passar. Ali, ela me contou muito sobre Colin, coisas que eu não sabia nem tinha adivinhado sobre as inclinações e gostos dele, que não eram como o de ninguém, e como eles não conheciam os amigos nem o que o irmão fazia. Mas sempre esperamos que isso passasse, disse ela, pois ele é de bom coração. Lembra-se de como ele foi gentil comigo quando conhecemos o Senhor? Ele sempre é gentil. Desse modo, caminhamos e conversamos até que eu houvesse visto um novo lado da personalidade dela e de sua vida. A casa havia parecido para mim tão alegre e despreocupada, mas as sombras escuras estavam lá assim como estão em toda parte, e o coração dela costumava falhar uma batida com o suspense e a angústia. Depois disso, voltamos devagar para casa, ainda absortos nessa conversa, pois era hora da minha última refeição em Ellermore. Quando vimos a porta, que estava aberta como sempre, de repente avistamos o Sr. Campbell vindo em nossa direção em uma pressa desvairada, tão diferente de seu andar costumeiro e tranquilo que cheguei a me assustar. Os pés dele pareciam girar enquanto se apressavam, tamanha era a pressa dele. O chapéu estava afastado da testa, o casaco, voando atrás de si precipitado, como um homem perseguido, ou em um daqueles pânicos que arrancam o fôlego e os sentidos, ou, talvez ainda mais, como se um vento forte estivesse soprando atrás dele. Quando chegou perto de nós, ele disse, apressado, venham aqui, vocês dois. Ei! Se virando, agitou-se com a mesma pressa sem fôlego, chamando-nos com um gesto. Ele deve ter ouvido algo mais, comentou Charlotte, correndo. Atrás dele. Eu a segui. O Sr. Campbell não disse nada para a filha quando ela o alcançou. Ele quase a empurrou quando a moça pousou a mão no braço dele. Estava apressado até nisso. Caminhou com pressa, tropeçando, até chegar ao caminho da dama, que estava no nível do sol, um caminho dourado entre os troncos de árvores. Era uma breve subida, que o cansou ainda mais. Ele seguiu alguns metros pelo caminho, e então parou e olhou para a filha e para mim, de mão erguida para chamar nossa atenção. O rosto dele estava perfeitamente pálido, espanto e desânimo em cada uma de suas rugas. Gotas gordas de suor pontilhavam sua testa. Ele pareceu querer falar, mas não conseguia. Então ergueu o dedo para atrair nossa atenção. Pelos primeiros segundos, minha atenção estava tão concentrada no homem e na singularidade de sua aparência e gesto que não pensei em mais nada. O que ele queria que fizéssemos? Ficamos os três na luz vermelha, que parecia lançar uma espada de fogo sobre nós. Houve um farfalhar fraco das folhas dos galhos acima e um trinar de pássaros, mas na grande quietude o leve bater da água na costa era audível, embora o lago estivesse a certa distância. Grande quietude era isso. Não havia nada se movendo além dessas ações suaves da natureza. Era isso. Charlotte empalideceu também, como o pai, enquanto ouvia. Pareço vê-los agora. O velho de cabeça branca, seu rosto lívido, a expressão assustada e terrível em seus olhos, e ela olhando, todo o seu ser envolvido na arte de ouvir, a própria postura e vestes ouvindo também, os lábios se entreabrindo, a vida partindo de si, como se algo drenasse o sangue de seu coração. O Sr. Campbell abaixou a mão. Ela partiu, aí disse ele. Aí ela partiu. Aí era um tom de desespero. E então, com uma voz tomada de emoção, achei que talvez fosse minha culpa. Às vezes você diz que estou ficando tolo. Aí foi o tom mais comovente que ouvi dele, a humildade dolorosa do velho confessando um defeito, iluminado com um brilho de esperança febril de que, neste caso, o defeito pudesse ser uma explicação bem-vinda. Querido pai, exclamou Charlotte, pousando a mão no braço dele. Ela parecia prestes a desmaiar um momento antes,
mas se recuperou. Ah, pode ser apenas um aviso. Pode não ser motivo de desespero, mesmo agora. O velho apenas repetiu, patético em sua simplicidade. Ela partiu, ela partiu. E então, depois de uma pausa de 1 minuto, você lembra o que aconteceu da última vez? Ah, pai! Ah, pai! Aí exclamou. Charlotte, me afastei da cena um passo ou dois. O que eu, um estranho, tinha a ver com isso? Eles haviam se esquecido da minha presença, e ao ouvir meu passo os dois me olharam com uma expressão selvagem e ansiosa, seguida por uma decepção nítida. Então ele suspirou e disse, com retorno da compostura, faça suas malas e vamos partir em breve. Chate, não há tempo a perder. Eles foram juntos para casa, de braços dados, e fiquei sozinho no caminho da dama. Minha cabeça estava praticamente girando. Era a tolice mais supersticiosa. O que era? O senso comum, que vem em momentos inconvenientes e nos encurrala, aproximou-se e me olhou na cara, com olhos cínicos. Bem, eles eram loucos, idiotas ou o quê? Fiquei parado e ouvi até que meu sentido da incongruência e do absurdo foi demais para suportar. Os passos que uma vez ouvi com tanta clareza seguindo o caminho e que na minha audição haviam voltado, não eram mais audíveis. O vento nos galhos, o agito de um pássaro no galho, os melro-pretos cantando alto nos arbustos, até, como falei, o quebrar da água na costa estavam audíveis, mas nada mais. Segui até o final e retornei. Não havia som. Bem, pensei, suponho que o som que causava deve ter parado por um motivo ou outro, e ri. Mas no momento seguinte minha pele se arrepiou, e um tipo de calafrio subiu pelo meu couro cabeludo. Eu estava, supus, sob tamanha influência da família que me era impossível observar isso de uma forma sensível. O fato é que, por mais que a ciência da acústica pudesse explicá-los, aqueles sons misteriosos haviam parado e não podiam mais ser ouvidos. A hora seguinte foi para mim tão confusa e incoerente que não consegui entendê-la. Fui deixado sozinho. Apenas um serviçal veio até mim para dizer que a carruagem estaria à porta em uma certa hora. Charlotte e o pai haviam desaparecido. Quer fossem comigo, quer tivessem a intenção de me deixar partir sem se despedirem, eu não soube dizer. Quando a carruagem se aproximou da porta, no entanto, os dois apareceram. O Sr. Campbell estava cuidadosamente coberto, embora a noite não estivesse fria. Ele parecia mais frágil do que supus que fosse, e mais velho. Havia um tremor em seu rosto, e ele cambaleou enquanto entrava com dificuldade na carruagem. Chegamos na estação sem mal dizer palavra. Fez as malas direito. Chate pegou um tapete para a jornada. Tem certeza de que trouxe dinheiro suficiente? Sim, pai. Sim, disse Charlotte. Era evidente que ele dependia totalmente dela. Chate me lançou um olhar que pedia que eu oferecesse o braço ao pai quando chegamos na estação de trem, e correu de um lado ao outro, pegando os bilhetes, fazendo tudo o que era necessário. Deixe que eu faça, falei. E não consigo suportar vê-la fazendo tal trabalho. Aí o senhor me serve melhor desta forma, disse ela. E então veio a longa jornada, balançando pela noite com aquele clangor do movimento e a vibração do asseparado, que parece ensurdecer a mente assim como o corpo e esmagar os pensamentos ansiosos. O Sr. Campbell dormiu um pouco, com a fina cabeça branca apoiada nos travesseiros, e então Charlotte se aproximou de mim e nós conversamos. Com humildade, pedi a ela instruções do que fazer, e ela implorou, com um certo terror no rosto, que eu ficasse com eles, que fosse junto até os aposentos de Colin. Chate conversou muito comigo em tons suaves durante a noite, com uma confiança e uma familiaridade que me tocaram profundamente. Pareceu ajudá-la a passar por aquelas horas terríveis. Ela me contou que, quando a mãe morreu, os passos pararam. Não foram essas palavras que usou. Disse, quando a dama partiu da outra vez. Querida sorte, que boa falei. Ai, você que é tão racional, tão cheia de sentido e pensamento, o que aqueles passos poderiam ter a ver com uma questão tão séria? Era um dia santo e as pessoas estavam fora da fazenda. Sem dúvidas foi essa a causa. Não havia eco da outra estrada, fosse lá o que fosse. Ela me olhou com um ar de dar. Dó, o senhor acredita mesmo nisso? Disse ela. E não acha que o mundo está muito terrível? E a voz dela se suspendeu por um momento naquela pequena peculiaridade nacional, a repetição que lhe dá força quando, em vez de ser um bom guardião, uma alma gentil,
É apenas um eco vulgar, uma coisa que nada é. A lágrima reluziu em seus olhos enquanto ela se demorava no leve cântico de seu discurso sobre os bons e gentis, mas secou e ela se voltou para mim com um desafio quando desprezou o vulgar, o material. Então ela acrescentou, com uma voz baixa e cheia de admiração: E quem, Senhor Tempo, foi até o Senhor e lhe deu o aviso? Eu mesmo já me fiz essa pergunta, Sorta Campbell. Sim, e também a respondeu. Quem mais? É isso que faz meu coração doer. Se encontrarmos seu irmão, eu falei, como espero que façamos, bem feliz. A expressão dela mudou. Nesse caso, Deus queira. Ah, Deus queira. O Senhor pode dizer o que quiser. Senhor Tempo. Onde depois de um momento, ela disse rapidamente, como é aquilo que os franceses dizem sobre o imprevisto ser sempre aquilo que acontece primeiro? Nesse caso, mas ela não me disse o que havia previsto. Ter Charlotte ali, algo com o qual eu nem sonhara, viajando comigo, talvez para me dever alguma coisa, e de certo, sem dúvida alguma, me envolver na teia de sua vida foi tão inesperado e tão encantador que, de outra maneira, talvez eu não pudesse ser tão profundamente afetado por seus problemas. Se era doloroso para eles, era bom para mim e não conseguia deixar de sentir o coração crescer em meu peito, apesar da pena que havia na fragilidade do velho, no sono inquieto no qual ele caíra, e da abertura desprotegida de sua expressão adormecida, tudo isso revelado na dor, na ansiedade, na irritação de sua infelicidade sob o lampião tremeluzente. E mesmo assim a pena não me afetava. Um velho, um bom homem, cuja vida fora cheia de gentilezas feitas para os outros, eu ouvira e ouvirá falar disso por todo o canto. Ele havia dado todo tipo de ajuda para seus dependentes. Nos negócios, ser órfão era ser filho do mestre, e a mão dele estava sempre pronta a seu coração, como sua porta, sempre aberto. E mesmo assim era essa a recompensa desse homem, que fizera tanto pelos outros. Seu próprio primogênito, seu orgulho. Eu não sabia o que eles temiam, mas não era doença nem morte, era o mal em uma forma ou de outra e vício, talvez crime. Que Deus nos ajudasse. Se a justiça fosse a regra deste mundo, ele devia ter sido protegido de todo o mal pela mais impecável e mais devota das filhas. Suas próprias boas ações teriam voltado a ele em gratidão e bênçãos. Ele teria sido o homem feliz dos salmos, orgulhoso nos portões. Pena. E agora sua cabeça branca estava baixa. Chegamos a Londres na luz do novo dia, o que nos fez parecer mais fatigados, e então eles conversaram a respeito do que fazer. A decisão, por fim, foi adiar por 1 ou 2 a visita a Colin, para que o Sr. Campbell pudesse descansar um pouco. Fui com eles ao hotel. Charlotte ficou em silêncio, mas me lançou um olhar suplicante, e a fraqueza do pai dela parecia crescer a cada hora. Ele queria minha ajuda para ir ao andar de cima. Procurou-me, e me chamou para ficar ao seu lado com um breve movimento ranzinza. Talvez, por alguma confusão mental, ele parecia considerar que de alguma forma tinha direito a meus serviços. Mas, embora eu sentisse sua fraqueza, não permitiria que Charlotte fosse até o irmão sozinha. Estou bem, disse ele. Estou bem. É porque não dorme. Para vocês, jovens que dormem, isso faz toda a diferença. Na verdade, ele era o único de nós que dormira. O café da manhã foi preparado para nós em um daqueles cômodos vazios nos grandes caravansarais novos para os viajantes que são tão associados com fatiga e desocupação, com lembranças apressadas e dolorosas e encontros e partidas melancólicos. Quando entrei nele, Charlotte estava à janela e me chamou às pressas. Ela pegou meu braço assim que a alcancei, arrastando-me para perto da janela. Olhe, é ela! Aí exclamou loucamente. Olhe, olhe! Ou ela partirá. Ela apontava para a rua, que estava agitada com transeuntes. Distingui-los era difícil. Eles se moviam e passavam diante de nós, uma corrente sem fim de homens e mulheres. Não olhe ali. À esquerda, disse Charlotte. Ali. Não vi nada além das pessoas passando umas pelas outras, todas igualmente comuns e desconhecidas. Fiz Charlotte se sentar, pois ela tremia. É impossível distinguir uma pessoa nessa rua tão lotada, falei. Não. Eu a vi tão bem quanto vejo o senhor agora. Ela estava no meio de um grupo que pareceu se abrir e deixá-la ser vista. Estava usando uma capa cinza e véu, exatamente como você a descreveu. Ela balançou a cabeça para mim.
Por um momento, pensei que podia ouvi-la falar. Sua imaginação está agitada. Como você poderia ver a essa distância toda? Ouvir, então? Impossível. Charlotte disse, solenemente. Pensei que ela disse, tarde demais, tarde demais. Sei que eu não conseguia ouvir. Não me critique. Estou muito infeliz. Olhe, olhe. Está vendo-a agora? Alguém usando uma capa de fato desapareceu na multidão enquanto eu olhava, mas quem poderia dizer quem era? Talvez uma trabalhadora a caminho da labuta. Peguei a mão de Charlotte, que tremia, e a segurei. Ela soluçava baixinho. Tudo isso é demais para você, falei. Em criticá-la. Ah, se eu pudesse tirar esse peso de seus ombros, seja lá o que for. Ela tentou sorrir. Talvez tenha sido minha imaginação, como você diz. O que é a imaginação? Faz alguma diferença? Chat não tinha consciência de como eram significativas suas palavras, mas falava como se enfeitiçada, sem saber o que era real e irreal. Era por volta das 11 da manhã quando eles partiram. Coloquei o Sr. Campbell em um táxi, onde ele se sentou desconfortável com a bengala entre os joelhos, apoiando-se nela, e o rosto como o de um velho e bondoso juiz, concentrado para tomar uma decisão dolorosa. Charlotte sentou-se ao lado dele. Quanto a mim, entrei em uma carruagem e pedi ao cocheiro que o seguisse. Parecia impossível prever o que aconteceria. Eu mesmo havia começado a ficar supersticioso e imaginativo, e pensei uma dúzia de vezes ter visto uma mulher usando capa que nos seguia com uma expressão melancólica, ou balançando a cabeça, como Charlotte a vira. Será que ela vira ou só imaginara? E se havia imaginado, perguntei-me com as palavras dela, fazia alguma diferença?